pessoal, bem-vindos ao canal. Esse é o segundo vídeo da série sobre formatação condicional. No vídeo anterior, nós vimos como aplicar uma formatação condicional a uma linha inteira baseada em um determinado critério que nós estabelecemos. E como eu havia dito, nesse segundo vídeo, nós vamos ver como aplicar mais do que um critério. Então a gente vai ver a combinação de regras ou a combinação de critérios para que a gente possa aplicar a formatação condicional às linhas inteiras da nossa planilha. No final desse vídeo eu vou deixar todos os links para que vocês possam baixar os arquivos que eu estou utilizando como referência, que eu estou utilizando aqui nesse exercício. E também vou deixar aqui a descrição para o vídeo anterior, caso você tenha perdido. Você pode ir lá, ver o vídeo anterior e depois ver esse vídeo, porque é basicamente uma série, né, que eu estou fazendo. E essa é a segunda parte, é o segundo vídeo de uma série aí que eu estou fazendo sobre formatação condicional no Excel. Então agora a gente vai ver aí como fazer essa combinação de um ou mais critérios para a aplicação da formatação condicional às linhas da planilha. Vamos lá? Então, pessoal, nesse exemplo que a gente vai trabalhar para a aplicação de formatação condicional através da combinação de critérios, nós vamos usar o mesmo arquivo que foi usado no vídeo, no primeiro vídeo dessa série. Tá? Então, é o vídeo que é a planilha que nós temos o relatório de treinamentos de 2016. Eu tenho o nome de todos os treinamentos, data de início e fim, preço unitário, né, o valor de inscrição de cada aluno, o número de alunos que eu tive por turma, faturamento, vendedor e comissão. No primeiro vídeo, nós tínhamos estabelecido como condição a análise de todas as turmas que nós tivemos menos que 10 alunos. Então, nós aplicamos uma formatação condicional para que a gente tivesse condições de identificar todas as turmas de treinamento nas quais nós tivemos um número menor do que 10. Então, nesse caso, né, a gente usou uma única condição, um único critério. Se a gente quiser aumentar as condições, ou se a gente quiser aumentar o número de critérios que precisam ser determinados ou que precisam ser estabelecidos, é muito tranquilo. Então, vamos dizer, né, nesse caso, que agora nós precisamos identificar todas as turmas que tiveram um número abaixo de 10 alunos, porém, a gente vai ter que combinar essa informação com o nome do treinamento. Eu quero identificar todas as turmas com menos do que 10 alunos, desde que o treinamento tenha sido Microsoft Project. Então, agora eu quero saber todas as turmas de Microsoft Project nas quais nós tivemos um número menor do que 10 alunos. Essa é a combinação que a gente vai fazer. Então, para que a gente possa aplicar nossa formatação condicional, a gente vai seguir os mesmos passos. Eu vou selecionar todos os registros da planilha. Eu poderia utilizar o teclado, eu poderia utilizar o mouse. Isso vai depender muito de como eu quero fazer a ação, né, de como eu quero trabalhar. Mas, basicamente, a gente vai selecionar todos os registros. No exemplo que eu tinha dado também no vídeo anterior, eu havia comentado que eu, por preferência, prefiro não selecionar o cabeçalho, né? Então, eu deixo de fora o cabeçalho, porque o cabeçalho não contém registro. Então, ele, de fato, não entra na formatação condicional. Ele não faz parte da formatação condicional. Então, eu mantive aqui a seleção apenas dos registros, iniciando com a primeira linha do primeiro treinamento e indo até a última linha, a última coluna do último treinamento, toda a informação que eu tenho na minha planilha. Vou clicar lá em formatação condicional, nova regra. Mais uma vez, a gente vai seguir aqui o passo de usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Só que aqui tem uma pequena diferença em relação ao que a gente havia feito no exercício anterior, no vídeo anterior. No vídeo anterior, como a gente estava trabalhando com apenas uma única condição, bastava eu clicar no número de alunos e determinar qual é o parâmetro que eu gostaria de aplicar. Nesse exemplo que a gente vai fazer agora, eu preciso combinar duas informações, que é número de alunos menor do que 10 e treinamento de project. Então, eu preciso fazer a combinação dessas duas informações para que as minhas condições sejam analisadas pelo Excel e assim a formatação condicional possa ser incluída. Então, num cenário como esse, eu não posso necessariamente clicar diretamente no número de alunos, por exemplo, e aplicar a minha regra. Eu vou ter que basicamente tirar essa informação aqui e eu vou digitar o sinal de igual, porque eu preciso trabalhar com uma combinação, não deixa de ser uma fórmula, e a fórmula que eu vou utilizar é a função e do Excel.
tá? Então, eu preciso, como eu vou trabalhar com mais do que uma condição, e essas duas condições precisam obrigatoriamente serem atendidas em conjunto, eu vou usar uma função e. Então, uma coisa que muitas pessoas não sabem e que é muito interessante é que o Excel permite que a gente traga funções do Excel aqui dentro da caixinha de formatação condicional para que a gente possa estabelecer as nossas regras, para que a gente possa estabelecer os nossos parâmetros. Então, eu vou estabelecer aqui a função e, vou abrir o parênteses, e aqui, basicamente, vai funcionar como uma função do Excel padrão, como uma função do Excel normal, tá? Então, uma vez que eu digitei o sinal de igual, digitei a função que eu quero utilizar, que é a função e abri os parênteses, vai funcionar como se eu estivesse fazendo uma função C com E dentro do Excel. Então, qual que é a primeira condição que eu preciso analisar? A primeira condição é número de alunos menor que 10. Então, eu vou clicar lá no número de alunos. Eu preciso lembrar que aqui eu tenho que remover o cifrão da frente do número 5, porque o número 5 representa a linha, né? E a linha não vai ser incluída aqui dentro da nossa formatação condicional, ela não vai ser fixa, né? Uma vez que eu preciso, para cada linha, fazer análise individual. Então, ele vai começar na linha 5, que é o primeiro registro, depois ele vai para a linha 6, que é o próximo registro, depois linha 7, que é o próximo registro, e assim sucessivamente. Então, eu preciso dizer que o número de alunos precisa ser menor que 10. E a minha segunda condição necessariamente, justamente a determinação do nome do treinamento. Então, eu preciso combinar o número de alunos com o nome do treinamento. No nosso caso, a gente está trabalhando com o treinamento do Project, né? Então, aqui eu preciso colocar o ponto e vírgula. A única diferença, para vocês ficarem atentos, é que a minha máquina está com a configuração em inglês. O padrão de digitação de alfabeto e tal está todo em inglês. Então, eu vou usar a vírgula aqui no meu caso, tá? Para separar uma condição da outra. Mas numa máquina padrão configurada para o português brasileiro, eu utilizaria o ponto e vírgula para separar as condições. Então, essa é a única diferença que a gente vai ter do meu Excel para o Excel de vocês, provavelmente. Então, a primeira condição, o número de alunos precisa ser menor do que 5. Ponto e vírgula, porque eu preciso determinar qual é a segunda condição. No meu caso, estou usando a vírgula. Vou buscar o nome do treinamento. E aqui a mesma coisa. Eu preciso remover o cifrão da frente do número 5. Então, eu posso usar o atalho do teclado, que é o F4, né? O F4 ele vai remover o cifrão de um lado para o outro até que eu encontre a posição adequada. E aí o cifrão está mantido na coluna B, porque eu sempre vou olhar para o nome do treinamento. O que é variável é a linha que contém o registro que eu quero analisar. Então, eu começo na linha 5, que é o primeiro treinamento, depois eu vou para a linha 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, a segunda condição é a informação que está disponível na coluna B, que são os nomes dos treinamentos, precisa ser igual a Microsoft Project. E eu vou usar aqui o Microsoft Project porque eu preciso garantir que eu esteja analisando todas as linhas da minha planilha nas quais o número de alunos é menor do que 10 e o treinamento é de Microsoft Project. Vou fechar aqui o parênteses, porque essas são as duas condições que eu tenho. Se eu tivesse mais condições, bastaria eu colocar a vírgula ou o ponto e vírgula e acrescentar as novas condições que precisam ser combinadas. Fiz isso, vou clicar aqui em formatar para aplicar a formatação condicional que eu quero dentro da minha célula, tá? Então, eu vou selecionar aqui, no caso, preenchimento, porque eu quero aplicar um preenchimento no fundo. Vou colocar... Opa! Não efeitos de preenchimento, mais cores. Vou colocar aqui a cor que eu desejo e vou colocar itálico, porque eu quero colocar o fundo em amarelo e a letra em itálico. Feito isso, posso dar OK. E a minha formatação condicional ela vai encontrar todas as células, todas as linhas, todos os registros da minha planilha, nas quais eu tenho treinamento de Project com um número de alunos menor do que 10. E a minha formatação condicional vai ser aplicada aqui. Então, se eu preciso identificar coisas que sejam conjuntas, eu posso trabalhar com
a função e, por exemplo, né? Se eu preciso trabalhar com informações que não são conjuntas, mas que eu quero fazer uma análise separadas, por exemplo, encontre para mim todos os treinamentos de Project ou todos os treinamentos que eu tenha as notificações aqui pingando. Os treinamentos que eu tenha um número de alunos menor do que 7, por exemplo. Então, tudo que for project, independente do número de alunos, e tudo que for menos que 10 alunos, independente de qual é o treinamento. Eu poderia usar a formatação condicional também, mas nesse caso eu utilizaria, por exemplo, a função ou. Então é importante que a gente saiba aqui dentro da nossa planilha, né, que eu posso trabalhar sempre combinando informações nas minhas regras de formatação condicional, e aí, baseado no que eu preciso, eu posso combinar funções e, funções ou outras funções que eu queira trabalhar e que me ajudem a atingir o meu objetivo, ok? Então, tá aí mais um exemplo de formatação condicional. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links onde você pode baixar o arquivo que eu estou usando como referência nesse exemplo, se você quiser fazer os seus testes. Eu vou deixar também o link para o primeiro vídeo dessa série. E eu gostaria de ouvir os seus comentários, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse vídeo. Há alguma formatação condicional que você deseja saber? Há alguma informação dentro do contexto do Microsoft Project que você gostaria de discutir? Seria legal a gente fazer esse bate-papo aí para poder trazer mais arquivos para vocês, para poder trazer mais discussões, para que a gente possa trazer mais dicas aí da utilização de Excel e de como a gente pode obter uma boa produtividade na utilização de Excel. Então eu fico no aguardo aí dos seus comentários e espero que o vídeo tenha sido útil. Então até a próxima. Muito obrigado, até mais.